Regionalização é uma divisão estabelecida por critério. Tá? Então, quando a gente fala em regionalização socioeconômica, a gente está atribuindo ao critério social e ao critério econômico do mundo. Então, desta forma, no período lá atrás que nós estávamos conversando, que era o período denominado de Guerra Fria, tá? Onde o mundo foi dividido em três. Que divisão foi essa? Né? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Mas para a gente entender esse primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, a gente tem que entender países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Por quê? Está atribuído, grosseiramente falando, a países desenvolvidos, países ricos. A países subdesenvolvidos, países pobres. Tá? Países desenvolvidos, países ricos, países subdesenvolvidos, países pobres. Então, a partir daí, a gente começa a entender o que vem a ser primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Regionalização essa que foi dada no período da Guerra Fria, tá? Guerra Fria. Gente, o que vem a ser países de primeiro mundo. Primeiro mundo. Eu fiz uma pequena anotação aqui, tá? Que é para vocês entenderem melhor. Tá? Primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos, ou seja, países pobres aliados aos Estados Unidos da América. O segundo mundo, países socialistas, ou seja, todos aqueles países de segundo mundo eram aqueles países que estavam aliados à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida carinhosamente por União Soviética, tá? Que era a união de 5 países socialistas lá no continente europeu. Tá? E os países de terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos, tá? Que nem eram capitalistas e nem eram socialistas. Tá? A gente pode atribuir a esses países de terceiro mundo, né, os países subdesenvolvidos, ou seja, eram países pobres que nem estava aliado a um nem aliado ao outro. Tá? A verdade é essa. Países pobres que nem estavam aliados a um sistema nem ao outro sistema. Ou seja, nem aliado ao capitalismo, nem aliado ao socialismo. Diante dessa situação, a gente pode passar a entender também o que são países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Para esta nomenclatura, foi atribuído alguns parâmetros, né, para serem classificados em desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Nomenclatura essa que veio após, né, a divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? Onde o que foi avaliado para classificar os países em desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Nós temos aí a mortalidade infantil, salários, formas de alimentação, habitação, consumo, distribuição de renda e IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido a partir de 3 critérios, né, que é saúde, educação e renda. Na saúde está atrelado a longevidade, a educação está atribuída aí a pessoas que têm o ensino fundamental, médio, superior, ou que estão matriculados, que não estão matriculados, a pessoas alfabetizadas, a não alfabetizadas. Tá? E a renda é a renda per capita, que é a renda por pessoa. Tá? Nos países desenvolvidos, eles são classificados como aqueles primeiros países que foram industrializados. Tá? Todos aqueles países que foram primeiramente industrializados são os países desenvolvidos. Até porque, né, a gente atrela muito o contexto industrialização ao contexto de desenvolvimento. Ou seja, sem indústria não há desenvolvimento. Tá? Então, para que um país seja desenvolvido, né, subentende-se que ele tem que ser um país industrializado. E os países subdesenvolvidos? Esses países subdesenvolvidos ou países pobres eram em sua maioria colônias de algum país. Quando a gente fala em colônia, a gente vai para o processo de colonização, tá? Que está atrelado aí a colonização de povoamento, a colonização de exploração. Colonização de povoamento tinha por objetivo povoar. Colonização de exploração tinha por objetivo explorar. Gente, é bem interessante quando a gente fala nesse contexto de colonização, povoamento, exploração, que
todos aqueles países que foram de colonização e povoamento lá atrás, hoje são países desenvolvidos. E aqueles países que foram de colonização e exploração lá atrás, hoje são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Por que em desenvolvimento? A gente fala muito de países emergentes, tá? Que são países subdesenvolvidos que apresentaram alto índice de industrialização. Para esses países, a gente fala aí, como por exemplo, num futuro bloco econômico, numa futura ideia de bloco econômico chamados BRICS, tá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Embora tenham um grande parque industrial, continuam muito dependentes de tecnologia dos países desenvolvidos. Ou seja, esses países emergentes ou em desenvolvimento, mesmo tendo indústria, eles não produzem tecnologia. Desta forma, eles compram tecnologia de outros países. E que países são esses? Os países desenvolvidos, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Ó, vamos teclando, tá? Em nossa aula, eu vou postar o vídeo e vocês vão eu vou estar online, tá? Em um determinado horário. E se houver alguma dúvida, a gente vai estar teclando lá no Google Sala de Aula, beleza? Eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube da Escola Santa Terezinha e vou postar o link no Google Sala de Aula e vou estar online para vocês aí, tá? Pessoal do 8º ano, eu vou estar com vocês no dia 8/5, das 8 às 9 horas da manhã. 8 às 9 horas da manhã, tá? Essa será o nosso horário para a gente aí tirar as nossas dúvidas, beleza? Pois bem, crianças, desta forma, a gente falou lá no início do nosso videozinho que nós vamos trabalhar países do Norte e países do Sul. O que é que a gente tem que entender em relação a países do Norte e a países do Sul? Vejam só, isso não é uma classificação cartográfica. O que vem a ser essa classificação cartográfica? É acima da linha do Equador, hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Não é, tá? Não é essa divisão em hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Não é, tá? É um critério que foi utilizado social e economicamente falando. Ou seja, esqueçam a divisão em países do norte e países do sul, como acima da linha do Equador, países do norte, abaixo da linha do Equador, países do sul. Não, tá? Nós vamos utilizar aí o critério em países do norte, são aqueles países desenvolvidos, e países do sul são aqueles países subdesenvolvidos, tá? Como, historicamente falando, a maior parte dos países pobres, digamos assim, os países subdesenvolvidos estão na porção sul, né, do nosso planeta, então estabeleceu-se aí que países do sul são países subdesenvolvidos. Países do norte, países desenvolvidos. Mas, gente, eu gostaria que vocês ficassem cientes numa coisa. A Austrália, ela está no hemisfério sul, porém ela é considerada um país do norte. Geograficamente falando, a Austrália é localizada abaixo da linha do Equador. Porém, socioeconomicamente falando, ela faz parte dos países do norte, ou seja, países desenvolvidos, tá? Países desenvolvidos, ou seja, países ricos, que é diferente de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Esta classificação, nós vamos trabalhar países do norte, países desenvolvidos, países do sul, países subdesenvolvidos. Então, essa regionalização norte e sul, ela foi elaborada para designar a atual conjuntura socioeconômica internacional em substituição à antiga divisão dos países. Que antiga divisão era essa? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Acabou-se. Ou seja, essa denominação em países do norte e países do sul veio após a Guerra Fria. Veja, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, após a Segunda Guerra Mundial, no período denominado de Guerra Fria,
e países do Norte e países do Sul após a Guerra Fria. Tá? Recapitulando. Segunda Guerra Mundial, pós ela, Guerra Fria, Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. Com o fim da Guerra Fria, deixa de existir essa regionalização em países de primeiro, segundo e terceiro mundo e passa a uma nova regionalização, ou seja, uma nova divisão. E qual seria essa nova divisão? Países do Norte e países do Sul. Pois bem, o primeiro mundo, como havia dito a vocês, composto pelas nações capitalistas desenvolvidas. Segundo mundo, composto pelas nações socialistas aliadas à União Soviética. E terceiro mundo, formada pelas nações subdesenvolvidas, que não eram aliados, nem ou não tomavam partido nem a favor dos Estados Unidos e nem da União Soviética. Tá? Gente, tem uma observação que é bem importante, tá? Para vocês aí entenderem melhor essa regionalização. Com o fim do Segundo Mundo e os sucessivos processos de independência da África, que culminaram no aparecimento de novas nações extremamente pobres, a divisão entre os mundos tornou-se obsoleta, ou seja, deixou de existir. Tá? Considerando que a maior parte dos países subdesenvolvidos encontra-se no Sul e os países desenvolvidos no Norte, criou-se aí a divisão Norte e Sul, como eu havia dito a vocês. Essa divisão não representa a divisão do mundo conforme o ordenamento cartográfico, ou seja, acima da linha do Equador, hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Os países do norte, entendam, tá? Vamos para as classificações. Eu coloquei isso aqui em pauta para a gente discutir, tá? Se houver alguma dúvida, por favor, falar. Os países do norte são caracterizados pelo elevado produto interno bruto, ou seja, PIB, tudo aquilo que um país recolhe, no decorrer de um ano, tá? Tudo aquilo que um país recolhe no decorrer de um ano. E pelas condições históricas de poder e acúmulo de riquezas. São representados em geral pelos Estados Unidos, União Europeia e Japão, as três maiores potências econômicas do mundo. Mas, professor, e a China? A China, ela é considerada um país emergente, tá, gente? Não entra ainda como país desenvolvido. Apesar das boas condições econômicas, nesses países também existem desigualdades sociais e pessoas em condições de acentuada pobreza. Ou seja, nem sempre um país é 100% desenvolvido. Apresenta-se sim, tá? Alguma condição aí de desigualdade social e de pobreza. Países do Sul apresentam as maiores taxas de pobreza, violência e problemas sociais do planeta. Sua situação de dependência econômica se deve aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização impostos pelas nações consideradas desenvolvidas. Ou seja, vem aí a partir desse contexto colônia e metrópole, tá? O explorador e o explorado. Entre os países do Sul existem aqueles países chamados emergentes ou em desenvolvimento. O que é que significa isso? Recapitulando, países emergentes, eles são industrializados, entre aspas, porém não são produtores de tecnologia. Eles dependem da tecnologia de outros países. E que outros países são esses? Os países desenvolvidos. Nós temos aí como exemplos, tá, desses países emergentes, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os tigres asiáticos e o México, que são países industrializados, porém compram tecnologia